Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast Estudante Acima da Média. Eu sou o Naubich Emanuel e hoje vamos explorar um tema bastante importante e fascinante também, né? Que é os benefícios cognitivos das lutas e as artes marciais. E para mergulhar de cabeça nesse assunto, temos a honra de receber o professor Bruno Antunes, um especialista na área das lutas e professor também. Professor, muito obrigado por estar aqui hoje. Valeu, obrigado, Naubich. Eu que agradeço aí o teu convite. E é um prazer estar aqui com vocês, discutindo esse tema aí que eu gosto tanto. Eu também fiquei sabendo que tu é do mundo das lutas, então a gente tem Aham, isso em comum. sim. Vai ser um bate-papo divertido hoje, interessante, né? Cheio de grandes contribuições, pessoal. O tema é benefícios cognitivos das lutas e as artes marciais. Professor, fale um pouco mais sobre a sua formação acadêmica para o nosso público conhecer você, né? Claro. Bom, Naubich, eu sou professor da Universidade Federal do Norte do Tocantins. Eu estou aqui desde 2018, então são 6 anos na instituição. A minha formação era bacharel em Educação Física, também licenciado em Educação Física, com especialização, mestrado em doutorado na área. E eu me envolvo aí com as lutas há cerca de mais ou menos 25 anos e pesquiso lutas aí há cerca de 15 anos, né? Desde que eu entrei na graduação, eu não deixei de lado o mundo das lutas. Essa é um pouquinho da minha história. Muito bom, professor. E para a gente começar, gostaríamos de entender melhor como exatamente as lutas e as artes marciais, professor, elas podem contribuir para o desenvolvimento cognitivo e quais também são os principais mecanismos que entram em jogo nesse processo. Bom, Norbert, quando a gente fala de cognição, e aí cognição especialmente nesse caso ligado às lutas, a gente pensa em duas grandes áreas que dizem respeito à parte da cognição. Primeiro é uma linha mais teórica, com relação à cognição, e aí envolve geralmente aí o Piaget, Vygotsky, que são teóricos que discutem essas questões relacionadas à cognição como um todo, e também a gente pensa numa linha mais biológica, ou seja, os mecanismos que de fato mudam no nosso cérebro e no nosso corpo, decorrente seja do exercício, seja da luta, seja do que for. E de maneira geral a gente tem, do ponto de vista tanto teórico quanto biológico, algumas relações que fazem o processo cognitivo influenciar na nossa vida. Então, por exemplo, na memória, na atenção, na Aham. concentração, na resolução de problemas como um todo da vida das pessoas, na capacidade de aprendizado das pessoas, no controle emocional e também na criatividade. Então, a gente sabe que existe alguns estudos na área das lutas que estudaram tanto jovens quanto idosos e também adultos e eles nos trazem resultados interessantes aí para a nossa realidade acadêmica. Interessante, professor. E é interessante falar e destacar, né, que em relação a esses estudos com temas diferentes, há uma diversidade na questão das diferentes idades, né? E falando agora especificamente do ambiente escolar, em termos de impacto acadêmico, as artes marciais elas podem melhorar as habilidades como o foco, a memória e o desempenho dos alunos em sala de aula? Então, Norbert, em tese, o que a gente consegue observar é que sim, a princípio as lutas elas podem impactar positivamente nessas questões. Então, o que a gente, na verdade, tem que é importante do ponto de vista cognitivo e no repertório motor quando a gente fala em lutas que vá ter esses impactos positivos. Principalmente à medida em que as crianças, os jovens, ou seja, quem for, se submete às lutas, ao desafio físico, elas devem, de maneira progressiva, evoluir e ser desafiadas. Sem essa progressão e esse desafio, parece que os achados não são tão positivos nessa relação. E a gente sabe que, aí trazendo para o mundo das lutas mais uma vez, quando a gente faz algo que a gente naturalmente gosta, é natural que
a gente se dedique um pouco mais àquela atividade. Nesse sentido, a luta acaba sendo uma ferramenta importante, porque ela traz o benefício da atividade física ou do exercício físico como um todo, Verdade. e traz também essa relação com a dedicação e com o prazer na atividade. E principalmente o que a gente vê no mundo das lutas, aí trazendo para os benefícios em relação aí aos desempenhos cognitivos dentro e fora de sala de aula, é que elas têm um caráter quase que especial e diferente das outras atividades, que elas conseguem, dentro dessa atividade, envolver principalmente questões de ordem emocional, social, o caráter das crianças também ele é muito Sim. difundido na parte das lutas, essa questão hierárquica e respeito ao professor e o aluno, respeito aos mais graduados, que a gente sabe que nas lutas isso é muito importante, né? E a Sim, disciplina, verdade. aquela questão da disciplina, do professor vai lá e diz, não, mantenha a roupa no lugar, mantenha a faixa no lugar, mantenha a ordem na sala de aula, e a gente vê que em relação especificamente à cognição, as funções que a gente considera como funções executivas, são aquelas funções do nosso dia a dia, a função Aham. executiva eu faço uma relação da seguinte maneira, imagina que a gente tem um quadro branco, e a gente vai anotando essas questões que a gente precisa para o nosso dia a dia. Então, para fazer uma conta, a gente vai lá e anota uma coisinha. Para lembrar de alguma coisa, a gente vai lá e anota outra coisa. Isso é a função executiva, que tem relação total com a cognição. E o que a gente vê? Que no mundo das lutas, isso acontece com bastante ênfase, ou seja, o raciocínio, a memória de trabalho, o autocontrole, ela é bem difundida quando a gente faz atividades de lutas, especialmente relacionadas aos desafios que as lutas nos trazem. E aí eu até poderia te trazer alguns exemplos aí que eu me lembro. Teve um estudo com cerca de 1.000 crianças nos Estados Unidos e que justamente a ideia era ver como que o sistema inibitório, ou seja, essa parte da cognição, a Uhum. impulsividade e tudo mais, ela implicaria ao longo da vida das crianças. Ou seja, pessoas ou crianças que não têm essa regulação inibitória ou essa capacidade de cognição tão bem estabelecida como as lutas nos trazem, indicam que ao longo, aí esse estudo acompanhou, acho que foram 1.000 crianças, ao longo de mais de 30 anos, viram que essas crianças que não têm essa inibição tão bem estabelecida de caráter cerebral, elas têm pior saúde, ganham menos Uhum. dinheiro, foram menos felizes ao longo da vida e aí, inclusive, cometeram mais crimes. Então, a gente vê que, bom, se a gente pode trabalhar com uma atividade que traz esse caráter inibitório para a questão cerebral das crianças e, Sim, naturalmente, traz outros benefícios físicos, por que não utilizar as lutas, né? verdade. E ainda nesse ambiente, falando ainda um pouco mais desse ambiente escolar, professor, como você vê assim a inclusão das artes marciais nas aulas de educação física, tendo em vista que às vezes o professor ali ele não tem uma base muito boa, ou então a formação dele não é tão legal e aí às vezes ele pode sentir essas dificuldades, né? Sim. Bom, Norbert, assim, no geral, a gente vê que, aí como eu acompanho as lutas aí há um bom tempo, né? Vamos pensar aí há cerca de 15 anos, eu via as Uhum. lutas ainda de maneira mais incipiente na realidade do profissional de educação física, coisa que eu já não observo hoje. Bom, aí eu não sei se eu tenho, naturalmente, eu estou tendenciado porque eu sou da área das lutas e converso com bastante gente da área das lutas, ou se de fato isso é uma realidade que mudou. E eu acho que é uma realidade que mudou mesmo, assim. Tem muitos pesquisadores na área das lutas, há muita gente empenhada em desenvolver as lutas no ambiente escolar. E, Verdade. de fato, a própria BNCC já traz as lutas para a gente nos níveis de ensino ali, e ela coloca, inclusive, alguns itens de lutas no contexto comunitário, regional, matriz africana, indígena, aí lutas pelo Brasil, lutas pelo mundo, e a gente acaba trazendo essa realidade para a escola de duas maneiras, geralmente. Ou o professor é especialista em alguma arte, ele traz essa arte para dentro da escola, o que quase nunca acontece, mas eventualmente Sim. acontece. Ou a gente traz aquele profissional de educação física que teve a formação
na disciplina de lutas aí dos últimos anos, principalmente a partir dos jogos de oposição e não de uma modalidade específica. E os jogos de oposição acaba sendo uma alternativa interessante assim para a gente Verdade. conseguir trazer a realidade das lutas para os alunos e sem que necessariamente a pessoa, o profissional no caso, tenha que ser um especialista na área. Então, naturalmente, isso é positivo. E a outra maneira que, além do especialista, seria a parte extracurricular, né? Muitas vezes a própria escola traz a atividade de luta como atividade extracurricular e é importante. De qualquer maneira, é importante que seja, especialmente, um profissional de educação física formado, já que ele tem essa exigência aí de caráter de lei, e principalmente qualificado, né? Qualificado para praticar com segurança, com planejamento pedagógico e principalmente para atender aquelas necessidades que os alunos vão apresentar na realidade delas, né? Que por vezes nem sempre são aquelas que a gente acha que é. Os alunos acabam nos mostrando na partir das nossas vivências. Não sei se eu te respondi, mas Sim, verdade. Muitas boas contribuições, professor. Em relação, assim, o que você acha que os benefícios cognitivos das artes marciais, eles são percebidos em todas as faixas etárias, inclusive em crianças e idosos? Sim, a gente acabou falando inicialmente aí de crianças, né? Mas há estudos que também contemplam as lutas na questão cognitiva com outros grupos, né? Inclusive tem revisões aí, não tão novas, ali de 2017, que fizeram uma revisão sistemática, compilando os estudos sobre os resultados relacionados às artes marciais e o processo cognitivo, e de fato, se eu não me engano, foram 28 estudos que foram compilados, e eles mostraram que independente da idade ou do período de prática, ou seja, da quantidade de prática da pessoa, as lutas e artes marciais como um todo, elas têm benefícios para outras idades. Tem estudo também bem recente, que me vem à memória, de 2023, tem um, que não era bem uma luta, mas era movimentos de lutas com Tai Chi Chuan, que ele comparou um grupo de caminhada, um grupo controle, né, que era um grupo que não fazia as atividades, e esse grupo de Tai Chi Chuan com, acho que foram quase 400 idosos. E o que ele viu? Que, de fato, a partir dos testes, existem alguns testes que a gente pode fazer aí do ponto de vista clínico, não a ponto de diagnosticar alguma coisa, mas pelo menos para criar um ponto de corte, de melhora ou não, do ponto de vista científico da questão cognitiva. Então, o que eles viram? Que cerca de 24 semanas de intervenção, 1 hora por semana, 3 vezes de Tai Chi Chuan, ou seja, de movimentos relacionados às lutas, tinha alguns benefícios relacionados aí às funções executivas como um todo, né? Concentração, melhora de cálculo, orientação temporal, espacial, e para isso eles utilizaram um teste bem interessante, que é o teste MOCA, que faz algumas perguntas de ordem bem simples para os nossos sujeitos, para os nossos alunos, para conseguir identificar que pontuação eles se encontram e a gente vê se essa nossa intervenção com as lutas ela é o suficiente. Alguns indicativos mostram que sim, que as lutas parecem ter resultados bem interessantes aí por diversos fatores, mas puxando para o nosso lado, né? Eu sou favorável às lutas. Anteriormente, professor, você havia mencionado que as artes marciais podem melhorar o foco e a atenção. Com isso, isso se aplica às pessoas com dificuldade de atenção? Isso diz relacionado a TDAH, essas coisas, né? Não Isso. A dificuldade de atenção como um todo, e aí TDAH, que é algo que tem ficado muito em foco hoje, né? Assim, Norbert, basicamente essa questão do TDAH e da atenção, ela é um tanto quanto complexa aí no mundo da ciência, apesar da gente aparentemente observar aí um possível aumento, supradiagnósticos, eu não sei exatamente qual que é a tendência que a gente tem observado, a gente sabe que o TDAH ele acaba sendo muito complexo em vários fatores, e que o próprio diagnóstico por si só, ele não tem um marcador biológico, ou seja, nos dificulta na nossa realidade
científica, entender, bom, será que a pessoa tem ou não tem o TDAH? Será que essas dificuldades que ela apresenta são, de fato, algum nível de desatenção de ordem biológica ou isso decorre de outros fatores? Então, assim, não ter um marcador biológico nos traz algumas dificuldades de ordem de pesquisa, mas quando a gente tem já o diagnóstico estabelecido, alguns estudos, aí com judô, eu conheço um estudo, que ele traz que o elemento das lutas no judô, aí, também aí ao longo de 3 meses no mínimo, pode representar ou complementar os tratamentos, muitas vezes, que são farmacológicos, em que esses jovens ou adultos apresentam e têm na sua realidade. Então, assim, ela pode servir como complemento das atividades, eu não sei te dizer do ponto de vista científico se ela traz benefícios tão complexos ela por si só, mas ela como atividade complementar, bom, como qualquer atividade física, a luta não deixa de ser diferente, e ela é, sim, muito, muito boa. Verdade. Interessante, professor. Professor, aí na UFNT, você trabalha com quais tipos de lutas, assim, mais específicas? Aqui Ou na... trabalha com geral? Ah, sim, então, aqui na UFNT, a gente tem, na disciplina de lutas, aí do curso de graduação, a gente trabalha com, primeiro, uma experimentação de diversas modalidades, a gente Aham. experimenta diversas modalidades, aí eu conheço diversos profissionais na cidade que me auxiliam nisso, às vezes para experimentar. Eu acabo vivenciando a que eu tenho mais prática, que é o que eu tenho graduação faixa preta, que é o Taekwondo, mas a gente tem um projeto aqui na universidade que é o de Jiu-Jitsu, que é desde que eu cheguei na universidade, a gente tem a oportunidade de experimentar e estar na realidade dos alunos com esse projeto de Jiu-Jitsu. Então, dentro da educação física escolar, com os meus alunos, eu experimento diversas modalidades, para além dos jogos de oposição, e trazer aquela experiência e a realidade da escola para quem não tem experiência alguma das lutas, a parte de defesa pessoal, as diversas modalidades. O jiu-jitsu, por já ter o projeto aí, a ajuda dos meus colegas, do Tiago Cirino, do João, entre outros, que me auxiliam bastante aqui com o Aham. projeto, que é um sucesso hoje aqui, mas o Taekwondo ainda tem o meu amor por ser aí a minha principal arte marcial. Mas assim, a gente brinca com quase tudo aí. Quase Aham. capoeira, tudo que precisar, a gente dá uma brincada e dá para se divertir um pouco com os alunos e levar para a realidade escolar. Inclusive, a gente tem experiências boas nos estágios, os alunos daqui da UFNT, experimentando as atividades de lutas e tendo bons resultados, gostando, os alunos gostando, os estagiários tendo boas experiências e trazendo esse retorno para a gente de que as atividades que a gente pensa dentro da universidade, de fato, conseguem ser levadas para a realidade dos estágios e profissional desses alunos ou colegas de maneira bem eficiente. Ah, sim. Entendi. Você comentou do Thiago Cirino, eu conheço ele assim mais ou menos de vista, né? Porque a gente treinava praticamente na mesma equipe, né? Que eu treino em Araguaia no Jiu-Jitsu, e aí eu sou da equipe do professor, do mestre Ivanildo Costa, né? Aí a gente treinava mais ou menos assim na mesma equipe. Quando ele vinha para cá, esses tempos teve a graduação, ele foi lá para Araguaina, né? Ah, que Para legal. graduar. O Cirino é parceirão aqui nosso e Sim. há muito tomei umas porradas dele. Se ele vir aqui, ele vai lembrar. Professor, e falando já desse meio acadêmico, considerando o contexto universitário, onde muitos alunos eles sofrem a pressão por conta dos estudos, né? E como as artes marciais, elas podem ali atuar como uma válvula de escape e ajudar a manter principalmente também ali a saúde mental. Sim. A gente sabe que hoje em dia também, principalmente os alunos na universidade, eles sofrem bastante com essa questão da saúde mental. E assim, de modo empírico, a gente observa que os alunos que estão envolvidos em qualquer atividade, aí não só das lutas, né, eles acabam tendo uma diminuição, uma melhora de alguns aspectos, né, principalmente relacionados à saúde mental, aí física e mental, elas se complementam, Uhum. né? Aí, bom, especificamente como Taekwondo, por exemplo, eu sei que existe um estudo que é bem recente, inclusive, eu não sei se é 24 ou 23, que ele testou o que a gente chama de autoeficácia.
Autoeficácia seria assim, como que a criança se sente, ou o jovem se sente em relação à capacidade que ele tem de alcançar os objetivos dele, ou as questões que ele almeja, né? E nesse estudo que foi feito na Austrália, também acho que foram quase 300 alunos, eles fizeram também um estudo que era um grupo de intervenção e um grupo de controle. A intervenção fazia 10 semanas de taekwondo e o grupo controle não fazia essa intervenção. E aí a mesma coisa, eles viram que os dados apresentaram benefícios importantes, principalmente porque a sessão de taekwondo, que é um dado interessante, ela havia uma orientação para que ela fosse discutida e orientada por um psicólogo. Ou seja, ele trazia informações adicionais ao gesto pelo gesto da modalidade, com informações relacionadas à psicoeducação, por exemplo, e as vivências em que esses alunos apresentavam na realidade deles. Então, tinha essa apresentação com a psicóloga, que abordava, sei lá, bullying, metas, otimismo, e em complemento a isso tinha-se a atividade de luta, né? E os resultados eles mostraram de fato que essa orientação inicial, complementando a atividade marcial, no caso do taekwondo, ela traz benefícios relacionados à autoeficácia, ou seja, os alunos passaram a se entender melhor, a perceber que eles poderiam ter melhores resultados do ponto de vista social, emocional, em comparação com o grupo controle, ou seja, aquele que não fez nada. Então a gente sabe que nos dá um indicativo que talvez as lutas por si só não sejam suficientes, mas como a gente conduz a luta é o que define se de fato vai ter algum benefício adicional ou não. Interessante. E ainda falando sobre esse bem-estar mental, a sua opinião, professor, as artes marciais elas são mais eficazes para melhorar o bem-estar mental do que as atividades físicas mais convencionais, como a musculação, por exemplo, ou a corrida, e por que que isso ocorre? Olha, Norbert, como eu posso te dizer, assim, mais uma vez eu não posso, eu naturalmente vou puxar a farinha para o lado das lutas, né? Mas aí eu vou tentar argumentar o porquê que eu acho que, em alguma medida, as lutas acabam sendo melhor do que outras atividades convencionais. Vou tentar teorizar e te convencer. Vamos ver se ajuda. Primeiro, eu acho que o principal das lutas, diferente de outras atividades, é que ela obrigatoriamente precisa de um colega. Se a gente for fazer qualquer luta, o combate por si só não vai acontecer sozinho. Ah, tudo bem, eventualmente fazer um kata, treinar no saco, bom, até pode, mas eu estou falando do combate como um todo, ele não ocorre sem o colega. Eu preciso do colega para fazer a atividade. Isso por si só já é interessante. Por quê? O contato físico acontece. Ele é necessário e é pertinente a uma atividade. E, no geral, o ambiente das lutas, e aí tu tá aí para não deixar mentir, ele é um ambiente gostoso. As pessoas gostam de estar. É uma parceria legal, forma-se amizade. Depois aí de anos a gente se encontra. Eu vejo até hoje os colegas que eram do meu tempo aí lá no Rio Grande do Sul, de como a gente treinava bastante. Eu vejo o meu mestre, eu ainda faço questão de estar com ele. Então, é um ambiente legal, apesar do confronto físico. E aí isso é muito contraditório, porque o confronto físico, justamente, ele oportuniza com que, apesar de parecer que não, com que as pessoas se conectem. Então, às vezes tu tem uma rusga com alguém, às vezes tu não te dá para ter com alguém, aí tem aquele confronto, um ganha do outro, um experimenta até que ponto o colega consegue chegar, até que ponto ele se desafia, e isso é um diferencial importante. Então, às vezes, uma amizade que não existia, ou uma rusga que já existia, no confronto físico ela se resolve, às vezes ela aumenta um pouquinho, mas quando há o controle do mestre, no geral, ela se resolve, e amizades são formadas. Então, pensando nesse sentido, a luta, ela tem isso de especial que eu acho que nenhuma outra atividade tem. O confronto físico, apesar de contato, por exemplo, das danças, ele é um contato diferente, ele não tem um desafio físico, corpo a corpo tão forte como nas lutas. E quando a gente fala aí musculação, corrida, bom, nem se fala, porque são atividades que no geral a gente faz sozinho e muitas vezes escutando um fone de ouvido e tudo mais. Além de, aí vamos voltar a falar dos processos cognitivos,
As atividades de musculação, de corrida, todas as atividades que são contínuas, no geral, elas são quase que tarefas mecânicas, ou seja, elas dependem pouco de processos cognitivos para acontecer. Agora, pô, imagina tu tá fazendo jiu-jitsu. Se tu não ficar o tempo todo esperto, ligado o que vai acontecer, tu vai tomar uma guilhotina, tu vai tomar um estrangulamento. Verdade. No taekwondo, tu vai tomar um chute, no boxe, tu vai tomar um soco. Então, o risco inerente à atividade, de tu sempre ser atingido por alguém, ele faz com que a gente faça uma elaboração mental mais proeminente em relação a outras tarefas. Então, assim, eu defendo as outras, gosto das outras, acho que tem que ser feito Uhum. também, mas igual a luta, acho difícil ter uma que junta tudo. Verdade. E também a questão dessa interação, né? É importante porque a gente precisa do outro, precisa como assim a gente falar, precisa da matéria humana, né? E a gente Isso. precisa do outro para poder fazer a prática acontecer. Sem o material humano a gente não faz. E é o que Sim, dá a graça, né? é verdade. É, já estamos quase chegando no final do nosso podcast. Professor, tenho aqui mais três perguntinhas e elas são bastante interessantes, né? A primeira é: quais as artes marciais você recomendaria para alguém que está começando e que quer melhorar o autocontrole e principalmente a concentração? Olha, Norbert, eu seria tendencioso da minha parte dizer uma específica, e aí não só de gosto pessoal, mas pensando no que há de evidências e o que os estudos Aham, nos mostram é que, independente da atividade, o que parece definir essa questão do autocontrole, da concentração, do, do resultado cognitivo em que a atividade vai nos trazer, é a condução do profissional. Então, se tu não tem um profissional que conduz adequadamente aquela atividade, ela pode, inclusive, trazer malefícios, não necessariamente benefícios. E aí tem um estudo interessante que me recordo agora, é antigo, ele é da década de 80, com o Taekwondo, que trazia justamente essa ideia, comparar um taekwondo tradicional, e aí aquele arte marcial, com o processo hierárquico bem estabelecido, com o taekwondo mais esportivizado, ou seja, a luta pela luta. Aí o que eles fizeram? Eles pegaram uma quantidade grande lá de homens não, de jovens, que eles eram considerados como jovens delinquentes, né? Ou aham, seja, eles tinham cometido algum crime na infância, eles já eram adolescentes problemas. E compararam, eles colocaram um grupo fazendo o taekwondo tradicional, com respeito, com hierarquia e com aham, aquela questão marcial que a gente bem conhece, bem estabelecida, e o outro grupo fazendo o taekwondo esportivizado, ou seja, o combate pelo combate, a luta pela luta. E eles queriam justamente comparar se isso tinha alguma mudança do ponto de vista da violência pra esses moleques. E o que eles viram? Que o que importa é justamente a condução. Ou seja, não é o taekwondo ou o judô que é bom. O que importa é como se conduz. No sim, momento em que tu conduz a atividade de maneira respeitosa, hierárquica, com regras, ela tende a trazer benefícios. Então, o que eles viram? Que o taekwondo marcial, tradicional, ele trouxe benefícios. Os moleques ficaram menos violentos, melhoraram em vários aspectos da sua vida, o que aconteceu diferente no outro grupo. Ou seja, o outro grupo lá, que eram os moleques que só fizeram a luta pela luta, ficaram até mais violentos em alguns aspectos. Então, é um dado interessante que nos traz. E aí, retomo, querendo te dizer que eu recomendaria qualquer luta, absolutamente qualquer uhum, luta para a pessoa, mas principalmente qual que é o foco que ela tem para aquela luta. Se o teu foco ele é competitivo, o teu desejo é competir, tu deve procurar um professor que te oriente na competição e que tu tenha essa linha, né? Essa linha de treino. Agora, bom, meu objetivo não é competir, meu objetivo é só para a saúde, é convivência, é aprender a me defender. Talvez um professor que conduza a atividade de outra maneira seja mais interessante. Então, meio que é difícil recomendar, mas em tese, qualquer atividade, desde que o professor consiga observar a tua demanda e atender a tua demanda. E se ele não estiver atendendo, talvez você tenha que procurar outra atividade. Ah, porque eu não quero competir. Às vezes acontece o inverso, a pessoa diz que não quer competir e acaba ganhando gosto pela competição. Mas aí são casos que acontecem no mundo da luta. Então eu diria, qualquer luta,
primeiro pensa qual é o teu objetivo e vai atrás de um professor que atenda às tuas necessidades de saúde, de concentração, se vai mais por uma linha marcial ou se vai mais por uma linha esportiva das lutas. Interessante, professor. Sabemos também que as artes marciais envolvem uma mentalidade de superação constante, né? Tem também a resiliência e como essa mentalidade ela pode ser transferida para um ambiente acadêmico e até mesmo para a vida pessoal, professor. Pois então, vamos lá. Quando a gente pensa na vida acadêmica, eu penso naturalmente nas lutas, aí elas têm uma relação íntima, e aí a gente pode trazer essa relação com a faixa. Geralmente, ou a maior parte das lutas, ela tem faixa. A gente começa na faixa branca e a gente termina, ou não termina, lá na faixa preta e seus respectivos níveis, né? E eu vejo que na faculdade, na universidade, é parecido. A gente começa lá no início, na base, seja lá no vestibular, que já é um desafio. Então a gente começa na faixa branca. E à medida que a gente vai evoluindo, vai passando aí de semestre, de disciplinas, a gente vai ganhando um pouco mais de carga, um pouco mais de experiência, ou seja, a gente vai ganhando uma faixa nova. A gente sai da branca, vai para amarela, laranja, verde, seja lá qual for, azul, jiu-jitsu, né? Seja qual for a faixa. E cabe a gente trazer isso para nossa realidade. Ou seja, a gente pensar assim, bom, eu já era faixa branca quando eu entrei na faculdade, agora eu já sou uma faixa intermediária. Qual que é o meu objetivo? Bom, meu objetivo maior é a minha formação, é a tua faixa preta. Vai lá, almeja essa tua faixa preta e chega lá. E depois que chegou na faixa preta, bom, será que eu consigo pegar uns danos, uns níveis aí e passar e me desafiar um pouco mais? Tem uma frase que é bem conhecida, que é até interessante a gente retomar aqui, que diz que um faixa preta é um faixa branca que nunca desistiu. Ou se ele desistiu, pelo menos ele persistiu, né? Porque às vezes a gente é um faixa branca que desiste, mas volta. Então a persistência é a chave do negócio. Às vezes a gente vai deslizar, às vezes a gente vai dar um passo para trás, vai dar 2 para frente, mas o importante é pensar assim, bom, eu tenho a minha meta é a minha formação, é a minha especialização, é o meu mestrado, é o meu doutorado, seja ele qual for a tua meta. Coloque primeiro metas tangíveis e batalhe por isso. E seja um faixa branca, e todo mundo vai ser um faixa branca, mas não desista do sonho de chegar, persiste. Acho que persistir é o caminho sem volta, e se eu pudesse dar uma dica, o meu recado é esse, seja persistente que tu vai chegar na faixa preta. Sim. E aí, para a gente já finalizar essa conversa, e já que você já deu o gancho inicial, professor, qual conselho você daria para alguém que está pensando em começar a praticar alguma luta ou uma arte marcial que se sinta bem, mas ainda está inseguro ou com receio? Sim, é uma boa pergunta. Eu acho que o principal é procurar uma academia, ir em algum lugar que tenha esse espaço, tentar vivenciar em alguma medida, procurar, aí às vezes a gente não tem academia, mas tem projetos, como esses projetos da faculdade, e experimentar, se desafiar. Aqui a gente tem, por exemplo, não só nas lutas, mas dentro da universidade, diversos projetos. Um muito forte hoje é o beach tennis. O beach tennis está muito em alta, e às vezes as pessoas acham que nunca teriam a oportunidade de jogar, que não saberiam jogar, que seria algo às vezes até elitizado. E a luta também. A luta, às vezes, o pessoal acha que é algo, meu Deus, não é para mim, eu nunca vou conseguir, eu nunca vou fazer. Verdade. Então, se colocar em desafio e ter a realidade que a gente, de fato, vai sentir medo, a gente vai entrar inseguro, é normal, e a gente vai competir, a gente vai estar com tremedeira, a gente vai no banheiro várias vezes antes de lutar, a gente vai ficar ansioso de lutar com o mais graduado, e isso faz parte. E isso vai acontecer tanto nas lutas, como na nossa vivência dentro ou fora da realidade acadêmica. Então, mais uma vez, se botar e se experimentar. Se a gente se experimentar e se colocar à prova mais vezes, por mais tempo, e entender que aquele mecanismo mental que às vezes nos faz a gente bloquear, ficar com medo, dar tremedeira, ficar com a boca seca, ele faz parte e a gente tem que aprender a lidar com ele, e que ele vai acontecer de qualquer maneira, mas tu já está tão habituado com aquilo, que aquilo te afeta cada vez menos. Então, experimenta, vai lá numa academia, se coloca em desafio, e principalmente vê do que teu corpo é capaz, porque às vezes a gente nem sabe do que o corpo da gente é capaz.
Verdade, professor. Muito interessante, professor Bruno. Foi uma conversa, já chegando para o nosso final do nosso podcast, né, pessoal? Professor Bruno, foi uma conversa muito boa, enriquecedora. Fico feliz pelas suas contribuições e pelo seu conhecimento e estar compartilhando com a gente hoje, né? Eu que agradeço demais, foi um baita de um papo aí. Foi um prazer, espero que a gente possa aí se encontrar presencialmente para conversar mais sobre as lutas e deixo o meu recado aí mais uma vez para quem tiver a oportunidade aqui na UFNT de experimentar os nossos projetos, quiser passar por esse desafio, é só mandar um e-mail, é só mandar um oi aí nos comentários, depois não sei se o vídeo vai ficar postado, seja lá onde for, vai atrás que a gente dá um jeito. Isso Sim, não tem, verdade. como eu digo, brincadeira no projeto, dinheiro não é problema. Aqui a gente oferece de graça, então é só se desafiar que a gente vai estar aí apoiando que as lutas cresçam cada vez mais e principalmente que os alunos da graduação em Educação Física também se interessem por essa temática. Daí eu digo graduação e pós-graduação. Eu tenho inclusive 2 Sim, alunos do mestrado do ProF em Miracema que estão estudando lutas no ambiente escolar. Então a gente vê que é um tema que ainda é caro de pesquisa, a gente deve se interessar por ele, deve se aprofundar e eu estou à disposição aí para tentar contribuir um pouquinho com vocês do que eu puder, beleza? tranquilo. É isso, pessoal. Agradeço a todos que nos acompanharam neste episódio do nosso podcast, que tem por título o tema Benefícios Cognitivos das Lutas e as Artes Marciais. Nos acompanhe no nosso podcast Estudante Acima da Média, tanto no nosso perfil do Instagram, quanto na nossa página no YouTube. Obrigado por estar com a gente hoje aqui, pessoal. Compartilhe o nosso podcast e até a próxima, galera. Valeu!